Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga romana, depois aí de uma parada forçada. E no vídeo de hoje eu conto a história para vocês do Antêmio, que foi imperador romano do Ocidente e que assumiu no lugar do Líbio Severo depois daquela indicação lá do Leão I, o imperador do Oriente, do qual já falei aqui no canal. Mas antes de começar a história dele, não esqueçam de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais o canal a crescer. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu falo sobre história antiga, tem muitas civilizações do mundo antigo, é só vocês darem uma olhada nas playlists. Tem a nossa playlist de vídeos especiais, e a cada meta de inscrito batida eu trago um vídeo especial para vocês. A nossa próxima meta é de 725 inscritos. E também tem a nossa saga romana, onde eu trago a história de Roma desde a sua fundação, passando por todo o período dos imperadores, conta a história de todo mundo, passando monarquia, república e todos os imperadores até usurpadores, dissecando todos, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. E também me sigam lá no Instagram, onde eu faço o meu quadro curta com o Zelota. Eu trago uma análise desses vídeos, um resumo deles. E também vocês ficam sabendo aí das novidades do canal, somente se caso acontecer alguma coisa de eu não postar vídeo, como aconteceu essa semana agora. Eu deveria ter postado o vídeo no sábado, mas não consegui devido a problemas técnicos. O pessoal que já está acompanhando o canal aí está sabendo quais são esses problemas. E enfim, então estou trazendo esse vídeo hoje no dia normal, quarta. Vídeos aqui todas as quartas às 20 horas e sábado às 13 horas. Se caso eu não puder soltar o vídeo, eu aviso lá. Então já falei tudo, vamos começar aqui com a história do Antêmio. Antêmio, que foi imperador romano entre 467 a 472. Ele que se chamava Procópio Antêmio e que nasceu em Constantinopla no ano de 420. Ele vinha de uma família nobre, ele vai ser um cara que vai ter pedigree, esse vai ter história. Bom, o avô dele, por parte de mãe, se chamava Flávio Antêmio, e foi prefeito pretoriano do Oriente, no caso lá de Constantinopla, de 404 a 415. E seu pai se chamava Procópio, esse é o nome dele, Procópio Antêmio, homenagem ao avô e ao pai. O Procópio ele foi mestre dos soldados no Oriente de 422 a 424, e ele era descendente do usurpador Procópio, aquele mesmo Procópio que tentou tomar o trono do Valente lá atrás aí na saga romana, já no Império do Oriente. E também ele era primo de Juliano o Apóstata, que também foi imperador do Oriente. E eles, né, que foram ali sobreviventes daquela carnificina, chacina que aconteceu em Constantinopla, orquestrada pelos filhos do Constantino, e apenas eles sobreviveram ali, que foram o Constantino II, o Constante e o Constâncio. Todos os outros parentes foram assassinados, exceto as mulheres e as crianças. No caso desses dois, eles eram meninos na época e foram poupados. No futuro eles voltam ali, um é um usurpador e o outro vem a se tornar imperador, que foi, no caso, Juliano Apóstata, o último imperador pagão do Império Romano. Bom, dando sequência aqui, até porque isso aí já coisas que eu já falei lá atrás, apenas recordando, né? Bom, o Antêmio, ele foi para Alexandria, lá no Egito, para estudar filosofia. E lá ele estudou com Marciano, que foi ali general do Oriente, aquele mesmo que estava naquela incursão militar do Leão I contra os vândalos. E depois que ele volta ali desse período que ele estuda, em 453, ele vai se casar com Márcia Eufêmia. Para quem não se recorda, ela era filha do antigo imperador Marciano. Na época, Marciano ainda era vivo. Então ele foi enviado com a primeira missão, que seria reconstruir as fronteiras do Danúbio, que haviam sido abandonadas desde a época dos constantes ataques do Átila Huno. E por sinal, fiz a enquete que eu comentei aqui no vídeo passado lá no Instagram. Quem vocês acham que era o cara que foi o mais
que deu mais dor de cabeça para os romanos, se foi o Átila o Huno ou se foi o Gesserico o Vândalo. E aí ganhou o Átila, talvez porque o pessoal conhece mais o Átila do que o Gesserico. O Gesserico também, o cara tá dando trabalho. E aí, ele depois de ter feito essa missão, ter cumprido esse trabalho, ele retorna para Constantinopla. E quando ele chega em Constantinopla, ele vai ser elevado a patrício. Então vai fazer parte agora da burguesia romana, fazer parte da corte. Isso aí já colocaria ele num patamar que na sequência ele vai fazer com que ele tenha ali vários cargos públicos, alguns também dentro do exército, e ele vai se tornar ali um dos cargos mais importantes, que é o cônsul, 455, junto com o imperador do Ocidente, que era o Valentiniano III, dada a importância que o Marciano estava dando ali para o Antêmio. Então é uma demonstração de que o Marciano estava preparando o Antêmio para possivelmente o substituir ou talvez até ser imperador do Ocidente. Então Marciano já estava ali observando que o Antêmio tinha muitas qualidades. E aí em 456 o Ávito ele foi deposto, o imperador gaulês, né, eu fiz um vídeo sobre ele. E aí o Ocidente era controlado pelo general Ricímero, o general Suevo, e no lado aqui do Ocidente nós temos o Aspa, né? Lá no Ocidente temos o Ricímero, junto com o Majoriano, que orquestraram ali a deposição do Ávito, como também o executaram. E nós temos aqui no ano seguinte o Marciano, ele morre e quem controlava tudo por aqui era o Aspa, né, no lado do Oriente. Ele acaba colocando o Leão I como imperador do Oriente. Pelo seguinte motivo: Antêmio tinha muito prestígio, já havia ocupado ali cargos importantes, já havia sido cônsul, era casado com a filha do Marciano, então esse não seria um cara fácil de ser controlado. Então vamos usar a mesma tática, né, que ele havia usado com o Marciano, usou com o Leão I, só que acabou sendo um tiro no pé, porque o Leão I não seguia ali o que o Aspa queria, fez outras alianças e o Aspa acabou morrendo depois disso. Bom, então o Antêmio não se tornou imperador, mas ele continuou a serviço de Constantinopla. Em 460 ele vai partir para uma campanha contra os ostrogodos, liderados pelo rei Valamir na Líria, onde ele consegue uma grande vitória. E 6 anos depois, em 466, durante o inverno, os hunos, um grupo pequeno de hunos liderados pelo rei Ormadic, eles vão atravessar o rio Danúbio, aproveitando o inverno, o rio estava congelado, e vão chegar até a região da Dácia. E lá os hunos tomaram a cidade de Sérdica, né, que é a antiga cidade de Sófia, capital da Bulgária. Chegando lá, o Antêmio vai sitiar a cidade de Sérdica, deixando os hunos sem suprimentos, o que obriga eles a saírem para o campo aberto para uma batalha direta. E nessa batalha, os hunos acabam sendo derrotados ali pelo Antêmio, mas tinha uma situação também que dizem que havia um traidor dentro do exército lá do Antêmio. E como uma parte de um acordo para que os hunos pudessem ir embora, foi de que o Omaric deveria entregar este traidor. Assim foi feito e o Antêmio o puniu da forma que os romanos fazem, né? Executando. E aí aconteceu o momento da ascensão ao trono. Tivemos ali a morte do Líbio Severo e tinha aqueles ataques, né, do Gesserico na costa da Itália, querendo colocar o Olíbio como imperador, os fatos que eu contei aí nos vídeos anteriores. E aí o Leão I ele enviou o Antêmio para governar o Império Romano e vai fazer aquele acordo com o Ricímero, que dava as ordens no Ocidente. Então receba aí, o Antêmio é um cara bem preparado, o que eu não quero é o Olíbrio, o fantoche do Gesserico no trono. Isso eu não posso aceitar. Então está indo aí com o exército e tal, o cara é preparado, receba ele aí.
Então era tudo que ele queria. Ele não queria era que o Olíbrio chegasse em Ravenna. E aí o Antêmio, como ele era general preparado, um cara já experiente, vários cargos públicos, então ele seria um cara ideal para combater os vândalos, que era esse grande problema. E aí o Antêmio vai ser coroado no dia 12 de abril de 467. A coroação dele foi muito festejada em Constantinopla, porque nós voltaríamos a ter uma boa relação entre o lado do Ocidente e o Oriente. No caso, vamos falar de Ravenna e Constantinopla, já que a sede do Império Romano estava sitiada agora em Ravenna. Sempre ficava alternando Ravenna aí e Roma. E aí essa relação era muito boa. O Leão I vai ficar como cônsul sozinho, depois o Antêmio vai ficar como cônsul também. Mas antes dessas trocas aí, vai haver o título de cônsul que será dado para o Marciano, que era filho do Antêmio, já filho dele com a Márcia Eufêmia, e aí que é o mesmo nome do avô, né? E ele vai se tornar cônsul ao lado do Zenão, que era lá já o genro também do Leão I. Esse título de cônsul era dado em 467. E aí em 470, o Marciano ele vai se casar com a Leôncia, que era a filha mais nova do Leão I, imperador do Oriente. O Antêmio ele teve mais outros 4 filhos, né? O Antemiolo, o Flávio Procópio Antêmio, o Rômulo e a Lípia, que era a única filha aí de todos os filhos que ele teve. A Lípia ficou com um fardo muito grande, a missão terrível, um verdadeiro pesadelo para esta moça, que foi ter que se casar com Ricímero. Eu havia mencionado um pouco atrás em alguns vídeos aí anteriores. E aí ela odiou ter que se casar com um bárbaro e, enfim, fazia parte desse acordo para que o Ricímero aceitasse o Antêmio, apesar de que o Ricímero não estava nem um pouco interessado em casamento com uma romana ou uma bizantina, enfim, ele queria o poder, queria controlar. E isso vai acontecer mais na frente, teremos aí alguns desses fatos. Bom, e aí quando o Antêmio ele se torna imperador, em 467, ele já vai iniciar uma campanha contra os vândalos, que foi ali uma daquelas promessas de que ele faria quando ele se tornasse imperador. E ele começa a preparar uma ofensiva contra os vândalos, junto com o Marcelino, general, que estava naquela campanha posterior a essa. E aí o mau tempo acabou atrapalhando, eles iam uma frota para Cartago, mas esse mau tempo atrapalhou essa viagem, então essa frota teve que retornar. E aí no ano seguinte, em 468, é que nós teremos aquela ofensiva que o Leão I ele vai organizar, e Marcelino vai fazer parte, acaba morrendo na Sicília. Dizem ali que foi o Ricímero que tratou de cuidar desse assunto, né? E esse fracasso, né, acabou rendendo ali, custando muito caro para os cofres, tanto romanos como bizantinos. E Antêmio ele já passa a enfocar agora em outro povo, já que não vai ter mais condições de enfrentar os vândalos, mas vai enfrentar ali os visigodos, que estavam crescendo bastante por conta dessas situações de instabilidade política no Império Romano, com tantas trocas de imperadores, tantas brigas e com Ricímero ali por trás de tudo. Nessa época os visigodos eram governados pelo rei Eurico, que era filho do Teodorico I. Os visigodos já tinham ocupado boa parte ali da Gália, aquela parte do acordo já tinha ultrapassado ali aquela delimitação que havia sido feita entre Roma e os visigodos. E aí eles vão sobrar apenas 2 cidades ali para os romanos, que eram a cidade de Aralete, que é a cidade de Arles na França, e a cidade de Marsella, que eram zunques ainda governadas pelos romanos. E aí, 470, Antêmio ele vai tentar resolver essa situação fazendo um acordo com os bretões, que eram governados pelo rei Riotamos, que era o rei da Bretanha, para enfrentar Eurico. Então foi feito esse acordo, os bretões partiram ali para a Gália
e tiveram início bem promissor, com algumas conquistas, vitórias em algumas cidades na Gália. Mas quando eles se aproximaram ali do núcleo do território dos visigodos, eles acabaram sendo derrotados e tiveram que recuar, porque eles estavam em quantidade numérica inferior aos visigodos. E eles acabam fugindo para o território dos burgúndios, que haviam se tornado aliados dos romanos, haviam se tornado ali parte daqueles federados que os romanos assentaram ali na Gália. E aí Atêmio resolve fazer uma outra ofensiva agora. Dessa vez ele reuniu os generais dele, e junto dos generais dele estava um dos filhos dele, que era o Antemiolo. Antemiolo, que fez parte aí dessa nova força-tarefa, assim posso dizer, para atacar os visigodos. E eles saíram de Aralete e partiram para o Ródamo. Só que quando eles chegaram lá, foram interceptados ali pelos visigodos, né, do rei Eurico, e acabaram sendo derrotados. E Eurico matou todos os generais do Antêmio, inclusive dizem que o filho dele também, o Antemiolo, acabou morrendo nessa história. E para não perder tempo e como sempre faz parte aí do costume, o Eurico deu aquela saqueada nas cidades que estavam ali na região. E aí nós temos a questão da relação do Antêmio com o Senado, que não era uma relação não muito boa. Existia ali aqueles boatos, aquelas histórias que o Antêmio era de origem grega e que ele ainda era um pagão. Então ele não havia seguido para o cristianismo, nem por um lado, nem pelo credo de Miceno, nem ariano. E aí os senadores já começavam a fazer aquela pressão, aquela coisa. E ele, para agradar o Senado, começou a dar cargos públicos a várias pessoas, a patrícios, a indicados pelo Senado. Começou a pegar senadores e então está distribuindo vários cargos públicos. Entre eles estava Romanos. Esse vai aprontar. E também Sidônio, o poeta Sidônio. Tinha filósofo, tinha poeta, tinha gente que não tinha nenhum tipo de qualificação ali para ser fazer parte ali da corte de ter um cargo público. E o Sidônio, para quem não recorda, ele era genro do Ávito, né? Conta essa história lá na Gália, que ele descrevia ali em poemas as terras que o Ávito tinha. Enfim, e aí o Antêmio ele vai adoecer, vai sofrer de uma doença que quase mata ele. E o Romanos ele vai se aproveitar dessa doença para tentar dar um golpe e se tornar ali o imperador. É claro que ele contava com o apoio de quem? Do Ricímero, né? Como sempre. E aí o Ricímero, mesmo sendo casado com a Lípia, filha do Antêmio, ele não suportava a situação de não poder estar controlando o trono, de ter um cara que era totalmente independente dele. Então ele queria se livrar do Antêmio. Então ele resolveu apoiar aí o Romanos. Só que aí, milagrosamente, o Antêmio se recupera dessa doença. Inclusive falavam até que tinha magia negra, tinha umas coisas do tipo, e que o Antêmio rapidamente acusou ali o Romanos de ter feito alguma coisa contra ele, e por isso o Romanos foi preso e executado, evitando assim uma usurpação. É claro que essa morte do Romanos não sairia barata para o Antêmio. O Ricímero, que já estava pensando em colocá-lo como imperador, sai com a desculpa de que vai combater os visigodos e parte para a Gália levando 6.000 homens. Só que na verdade ele chega lá prometendo retornar para Ravenna e lá ele vai tomar o trono do Antêmio. Então ficou essa situação de ameaça. O Antêmio já ficou logo com medo, né? Ele perdeu todos os generais dele em cima, então sabe que o cara era barra pesada, né? E aí vai haver um período de uma trégua de um ano. Essa trégua foi ali, como eu posso dizer, vai ser intermediada graças à intervenção ali do Epifânio, que era o bispo de Pádua. Então essa trégua vai durar um ano. Passada essa trégua, em 472, aí o Antêmio já veio, acabou a trégua, vou ter que me esconder.
E aí ele vai e se esconde, né? Ele diz que está doente e acaba se refugiando na Basílica de São Pedro, lá em Roma. Não é essa basílica de hoje, a primeira basílica que havia sido construída pelo Constantino. E aí ele fica refugiado lá. E aí o Leão I já captou a história, já ficou sabendo que estava havendo essa situação. E ele manda um emissário para intermediar essa situação, para que não haja essa guerra civil. E quem seria esse emissário? Olíbrio, aquele mesmo que estava como cônsul, que foi o indicado pelo Gesserico para se tornar imperador romano. Estranho isso, mas não tanto agora que nós vamos saber desse detalhe importante. O Olíbrio ele chega até lá e vai conversar com Ricímero. Só que chegou Olíbrio junto com ele uma carta secreta que deveria ser entregue para o Antêmio. Nessa carta secreta havia dizendo o seguinte: Leão I deu a ordem para que o Antêmio matasse o Olíbrio, já que o Olíbrio era a marionete do Gesserico. Só que essa carta foi parar na mão de quem? Do Ricímero. E o Ricímero vê a carta, olha ali a ordem e diz o seguinte: Olíbrio agora é o novo imperador romano. E aí está decretada aí a guerra civil entre o Ricímero e o Antêmio, já tendo ali o Olíbrio para se tornar o imperador, como era o desejo do Gesserico, o rei Vândalo, e para o temor do Leão I. E acontece essa guerra que vai durar 5 meses. E aí acontece que depois dessa batalha, acaba sendo rápida, né? Já que o Antêmio estava com seu exército totalmente desfalcado, o Ricímero acaba vencendo essa guerra, consegue entrar dentro da Basílica de São Pedro, prende o Antêmio e acaba o executando no dia 11 de julho de 472. E aí ele acaba ali declarando, proclamando o Olíbrio como o novo imperador romano. Que vai ter uma passagem muito rápida, que é uma história que eu contarei no próximo vídeo, que darei sequência aqui na nossa saga romana, continuando aqui no lado do Ocidente. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando no próximo sábado, assim espero, se não houver problemas, com o vídeo especial, né? Acho que é isso mesmo, devendo aí um vídeo especial para vocês, com mais uma província aqui da nossa saga provinciana para vocês, especial de 700 inscritos.